Zé, o convite do Gustavo. Eu até estava brincando hoje com o pessoal do sindicato, nós estávamos aqui, né, com o Gustavo chegou um dia para ele e falou, você faz essa reunião com esse pessoal aí, com os amigos, às vezes vai eu vou dizer que assim, me sigam no Instagram, porque você tem menos seguidores do que eu. Aí onde eu vou agora eu lembro que tem que dizer me sigam no Instagram, mas a minha geração é uma geração analógica, né? Então a gente é da máquina de escrever Hamilton 550, o negócio é bem demorado. Isso às vezes causa algum embaraço, não que não possa ser superado. Mas a gente está à disposição dos companheiros, né? Eu acho que Brasília é uma situação não é tão diferente do Paraná ou das outras assembleias, das câmaras de vereadores. O problema é que é só em volume, ela é maior, né? As necessidades de você ter um grande número de relações e de entendimento para determinados projetos, ela também é maior por uma razão bastante óbvia. Ela, quando decidida, tanto favorável como negativa, ela impacta a população do país inteiro. Então, se nós tivermos as 30 horas para a saúde, que foi uma luta que a gente fez muito aqui no Paraná durante 15 anos, e acabamos conseguindo alguma coisa na parte dos servidores federais, estaduais do Estado, né, servidores públicos, mas não conseguimos para os servidores, os trabalhadores da rede privada. E também não conseguimos diretamente para os municípios. Se a gente aprovasse uma lei como essa em Brasília, ela serviria para todo mundo indistintamente. Serviria para a prefeitura, para o Estado, para a União. E é por isso talvez seja tão disputado. A diferença que nós temos hoje é que até a legislatura passada, antes de 2018, retrasada já, nós tínhamos um segmento da direita, né, tipo assim, Temer, pelo menos, que era um segmento mais disperso, menos organizado, e até 2014 sem uma bandeira objetiva. A última vez que a direita, essa direita e a extrema-direita agora, conseguiu colocar gente nas ruas em grande quantidade, até 2014, 2013, 2014, quando iniciou o processo para derrubar da Dilma, foi em 1964, 63, 64. Dali para frente, eles tinham uma certa, eu diria até que ficavam envergonhados de se admitir como sendo da direita. O pessoal do direito está envergonhado dentro da direita. Isso desde 64, tudo que aconteceu no golpe militar, o processo todo. Então, até 2014, nós estamos falando aí de 40 anos, né? 50 anos, o pessoal ainda ficava meio assim. A partir de 2013, 14, o Sérgio Moro ajudou muito para isso, a Lava Jato também, eles começaram a encontrar o seu povo e se reencontrar. E num mecanismo muito diferente do que foram as tentativas anteriores. O mecanismo que possibilitou que essas pessoas se comunicassem com muita rapidez é esse negócio aqui. Né? Telefone celular e principalmente as tais redes sociais, que é basicamente WhatsApp. Fala tudo. Se mete na conversa da gente. Às vezes está falando uma coisa, se mete no meio e fala, para que é só um tempo. Então eu vejo assim, esse foi um processo cultural no mundo todo, que fez com que a extrema-direita avançasse muito. E quando a extrema-direita avança, ela não avança para retirar direitos dos patrões, ela avança para retirar direitos dos trabalhadores, em todos os segmentos. Desde o início do processo neoliberal no Brasil, principalmente no Brasil a partir da década de 80, 88, 89, 90, a gente ganhou a Constituição de 88, mas a partir de 89 perdendo a eleição do Collor, e aí vem os primeiros choques, nós temos perdido direitos. Se a gente pegar o que nós éramos, um exemplo muito simples, a gente tinha aposentadoria até 88, 89, 90, a aposentadoria, acho que até 94, com o Fernando Henrique Cardoso. A aposentadoria era um valor de salário mínimo, e hoje daí em torno de 12 mil reais. No teto, hoje isso aí caiu para 6 mil e pouco, 7 mil reais. Nós não tínhamos a aposentadoria das mulheres, era uma idade muito inferior a essa. Dos homens também, mas das mulheres, principalmente das mulheres, porque aqui nós temos uma quantidade grande de mulheres, já tem muita gente enfermada aqui, tinha uma situação diferenciada para alguns segmentos. Então tudo isso a gente foi perdendo. E foi perdendo para aumentar o ganho do capital, para aumentar a concentração de renda. Não por acaso, hoje no Brasil, tem 5 ou 6 pessoas que têm a renda de 113 milhões de reais. No mundo todo, nós temos em torno de 100 grupos empresariais, aí, vendidos corporações e pessoas, que têm a renda de 4 bilhões de pessoas.
O mundo ficou mais empobrecido, os que já eram empobrecidos, e ficou mais concentrada a renda para aqueles que já tinham muita renda. Isso fez com que ele precarizasse tudo. Precariza a saúde, precariza a habitação, precariza a segurança pública, precariza a educação. E isso reflete no nosso dia a dia, reflete nas carreiras, reflete na perspectiva de vida, reflete no serviço público diretamente. E claro que eles continuam fazendo isso. O Brasil não é um país como o Uruguai, que tem 3 milhões e meio de habitantes. Nós temos 220 milhões, 212, 220 milhões, dependendo de como faça o cálculo. Isso é muita gente. Isso significa, mesmo para um país empobrecido, um mercado muito grande, que você tenha 30% desses, que é pouco, mas 30% desses 212 milhões que consumam. Nós estamos falando aí de 60 milhões de pessoas. Nós estamos falando de quase 2 vezes uma Argentina. Nós estamos falando de uma França. Então, isso tem um impacto muito grande, mas tem um impacto na política pública diretamente na base. Quando a gente fez, há 15 dias atrás, uma reunião com a ministra Lisa, e a gente levou para ela uma preocupação que já vinha acontecendo alguns anos atrás, que é o desmonte das redes de atendimento dos serviços médicos de atendimento do GESAMU, né? Que os consórcios, não sei se aqui deve ter consórcio também aqui de atendimento, e está uma dificuldade para se financiar o consórcio. Até porque às vezes faz um número de atendimento e não consegue lançar, né? E você não consegue receber isso. E eu comecei a entender minimamente isso aí através da região do sudoeste do Paraná, 42 municípios, com alguns municípios se retirando do consórcio, tirando o serviço, e aí quem que faz? Não é bombeiro que faz isso aí. Você tem que ter contratado para fazer essas coisas. E a gente tem hoje uma discussão, que eu acho que é o que pega muito aqui, assim, as condições de trabalho dentro da área de saúde, que é muito do que a gente tem, ela é cada vez mais precarizada e cada vez mais difícil. E a saúde tem um componente muito específico. Ó. Quanto melhor ela for, mais recursos ela demanda e mais gente vem para ser atendido. Então, se tiver um hospital aqui em Sarandi, que seja um hospital que atenda muito mal, que não tenha funcionário, que as coisas são sempre precárias, você tem um atendimento limitado praticamente a quem não tem muitas alternativas. Se você passar a ser um hospital de referência, você tem todo mundo vindo de todo o estado, até porque o SUS, pela sua universalidade, ele não tem como distinguir que você é de Maringá, ou que você é de Paysandu, ou que você veio lá de Marial. Você atende muito mal. E acho que esse processo também gera um impacto, tanto nas finanças do município, como no atendimento, que muitas vezes ele não consegue dimensionar. Nós estamos com esse processo agora, dia 29, né? Dia 29 tem um movimento grande pelo piso, e veja, a gente está falando de um piso de R$ 4.000 para quantas horas? Não é para 30 horas. Né? Nós não estamos falando em reduzir a nossa carga horária e o salário ter uma compatibilidade de um salário melhor. Você está falando de trabalhar e trabalhar muito, em fazer plantões, em ter uma atividade de risco, que é de risco. A pandemia, você sabe o quanto que quem é da saúde aqui, acho que a maioria da saúde, sabe o quanto foi difícil na área de saúde trabalhar na pandemia. E não só na pandemia, a área de saúde. Sarandi teve aquele processo de pessoas que faziam, né, trabalhavam com cemitério aqui, né, de madrugada, e aí nós viemos para cá, eu vim para cá, fui no Ministério Público, e denunciamos que usavam capa de chuva, né, não tinham proteção, não tinha EPI, trabalhavam com capa de chuva. Aí nos chamaram lá, falando que não era aquilo, foi uma exceção que estava chovendo naquele dia. Tudo bem. Tudo bem, mas então choveu muito em Sarandi. Porque, porra, todos os dias os caras davam capa amarela, né, com sacola na cabeça. Então, esse desrespeito, esse descaso, essa coisa assim, com o servidor, ele é muito recorrente. Quando a gente fala do piso da enfermagem, você não está fazendo privilégio. Ninguém aqui vai se aposentar com 15 pau por mês, 15 pau por mês. Não vai mesmo. Às vezes a pessoa não vai nem se aposentar. E está falando ter o mínimo para ter uma dignidade da profissão que você tem. E eu acho que é isso que a gente tem aqui vindo, né? Às vezes as pessoas me perguntam o que a gente vem, né? Eu acho que o que a gente deve fazer é vir primeiro para prestar contas, agradecer as pessoas, prestar contas, mas pessoal, isso nos recarrega nessa prova. Algumas informações que você falou das provisórias. Da provisória tem um rito que tem uma validade limitada a 90 dias. Então, se ela não é votada em 90 dias,
vai para o Beleléu. Agora, na segunda-feira, estava recebendo agora, nós temos 12 medidas provisórias para serem votadas. Então, uma briga lá entre o Lira e o Pacheco. Os dois estão disputando quem é o que inicia a medida provisória. Por exemplo, está só na Câmara, mas o Pacheco está pedindo para o Senado também para fazer isso. Mas 12 para ser votado, ele levou todo esse período, nós não votamos nada nesse período. Toda essa empresa. 12 medidas, vamos supor que não vai acontecer. Vamos supor que a gente não aprovasse nenhuma delas. O governo não tem mais dinheiro para PA, não tem PNAE, PA, não tem mais, até estava com relação, tá com relação das medidas. Os ministérios se voltam a ser o que era antes, que gera uma confusão enorme. O Minha Casa Minha Vida perde toda a validade. Uma série de coisas que nós estamos já tocando em frente, ele deixa de existir. Então, a medida provisória tem essa precariedade, né, de ser um projeto que tem que ser aprovado em 30 dias, se não for, desanda. Mas se for por medida provisória, eu ainda vejo que o melhor método que tem, se for projeto de lei vai demorar um pouco mais, mas se for medida provisória, porque o projeto de lei ele não tem validade, né? Não for votado. A medida provisória passa a valer no dia seguinte a sua edição. Editou, ela tem força de lei. O projeto de lei, que era o ideal, mesmo que a gente utilize de urgência, ele vai demorar um tempo e aí fica esse vazio e aí não sabe o que vai acontecer. Mas mesmo que seja por medida provisória ou por projeto de lei, eu acredito que por medida provisória, que o governo deve fazer, eu não falei com ninguém lá para isso. E quem tem conversado com algumas cidades de saúde é um pessoal da Ministério, mas principalmente da Câmara. Não estou funcionando na cabeça. O que vai fazer com que votem ou não é a pressão da política municipal. A gente sabe que não tem muito jeito de fazer isso aí se for pessoal. Deputado, mas por que essa enrolação? Será que não é por conta dos hospitais particulares? Eu não sei se é dos hospitais particulares. Como falou, os hospitais particulares têm a garantia que eles vão receber o repasse. As prefeituras, tem prefeito que tem resistido muito dizendo que ele não tem verba suficiente para pagar os R$4.000. Ele não consegue pagar. Aí ele vai ter que demitir. Aí eles fazem uma ameaça assim, nós vamos demitir 20 mil, 30 mil. O cara ganha, né? O técnico de enfermagem já não ganha aquele dinheiro. Não sei aquela que está milionária, né? Não ganha o dinheiro. A enfermeira não ganha o dinheiro. Não, fica tranquilo. Não, fica tranquilo, Amaro, porque tem que ficar aqui. Por isso, os donos dos hospitais privados, eles têm realmente parte do pé, mas os hospitais privados que atendem pelo SUS vão ter repasse. Agora, os hospitais privados que não atendem pelo SUS, eu até acho que a maioria deles já não está mais nesse patamar de R$2.500, R$3.000, já passaram. A não ser, né, raríssimas exceções de hospitais. E não são só hospitais, né? Tem que lembrar que isso não vale só para o hospital. A enfermagem tem dentro de clínica, a enfermagem tem outros segmentos, a enfermagem tem outros setores do Estado que não são todos. Talvez seja isso que esteja impactando. Não seria estranho a gente estar lutando agora por uma medida provisória, para o presidente assinar uma medida provisória, sendo que o projeto de lei já foi aprovado, sancionado, e por causa de uma suspensão de um ministro do Superior Tribunal, a gente pagar o preço? Um ministro que suspendeu, não sei se foi ele não tem, ele não tem prazo para devolver. O presidente foi lá e sancionou, falou, não, está aqui, é para pagar. Aí o ministro atendeu, simplesmente atende uma solicitação de um setor e toda uma classe é preferida. Por isso que vai fazer a medida. Como é que se faz? Manda o ministro devolver? Quem manda o ministro devolver? Deus, né? Não pode dizer devolvo? Não é ministro, é Deus. Não, é que o presidente da República não pode dizer, ó, devolvam, né? O poder é independente, ele não pode, ó, devolvam o projeto, devolva a lei que foi aprovada. Aí faz a medida provisória. E aí fica a minha dúvida, os faz a medida provisória, você vai aprovar a medida provisória com as alterações que o ministro tem apontado, eu não sei quais são. Alguma coisa tem que negociar disso. Deputado, deputado, deixa eu fazer uma pergunta. Mas por que o judiciário está interferindo tanto em poder do executivo? Um pouco porque o executivo deixou de legislar. E um outro bom tanto, pelos últimos 15 anos ou 20 anos, o judiciário passou a ter um ativismo enorme. Sim, mas se o executivo deixou de fazer o seu papel,
poder é independente. Ele não poderia estar interferindo. Então ele também está deixando de. Mas ele é demandado, né? Então, mas ele também está deixando de cumprir o seu papel. Mas ele é demandado. A partir do momento que você demanda, ele te dá uma resposta. Demandado é procurado. Procurado. Eu pensar assim, você tem uma. Se ninguém aprova procurar, uma ele lei não pode aqui, se mover. você discorda. Você entra com uma ação direta de funcionalidade. Aonde? No judiciário. Aí o cara pega para a lei e dá uma liminar. Nós temos uma liminar de 2006, que a gente entrou com pedido de suspensão em 2006, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. E aí veio o veto, aí apresentado pelo governador e derrubado o veto. A lei era aposentadoria dos deputados. Nós votamos isso no dia 17 de dezembro de 2006. Foram 52 votos a favor da aposentadoria e um voto contrário. Aí o voto contrário entrou e fui eu o voto contrário. Por isso que eu até brinco que minha mãe é muito lembrada lá na voto, muito lembrada lá na Assembleia Legislativa. Eu entrei com um pedido liminar no Supremo, através do OAB, e o ministro Barbosa nos deu a liminar. O Barbosa nem ministro mais é, mas até hoje não foi julgado. Tem 14 anos que esse troço está lá, e hoje nem tem mais condições, né? 14 anos que está lá a liminar, sem prazo, sem julgado. E não teve aposentadoria para deputado por causa disso. Então, mas nesse caso, como o caso que o irmão aqui levantou, o fato dele ter interferido no executivo, né? Abalando um setor inteiro da sociedade que é a saúde. Não é uma irresponsabilidade? É discricionário, né? É discricionário da cabeça dele. E ele tem um bom voto, entender, porque acho que não está certo, tem os argumentos aqui, prefeito, associação dos municípios. A responsabilidade, então, é Senado e Câmara, então, de permitir. Porque eles também são independentes. Não é Senado, porque quem entrou com o pedido é o STF, né? Sim. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal tem o papel constitucional de fazer a avaliação, a leitura, e é o guardião da Constituição. Sim. Se aquele projeto tem constitucionalidade ou não. É nisso que você se pega no Supremo. Sim. Então, se entra no Supremo dizendo que isso aqui é inconstitucional, não poderia ser aprovado, porque não tem. Vou usar um argumento que eu não sei nem se foi isso, mas só para simplificar. Não tinha um impacto orçamentário, você está aumentando os recursos para serem gastos, mas não diz quanto vão sair, quanto vai sair, então é inconstitucional. E o que já foi aqui vereador, aliás, dois companheiros que já foram vereadores, sabe, se você fizer um projeto de lei criando gastos, sem dizer a origem dos recursos, é constitucional. Pode ser aceito por um acordo, mas se você demandar, ele vai dizer que é constitucional e que não aprova. Então, ele tem que dizer a origem do recurso. Talvez eu agora estou escutando. Então, eu até me comprometo a ver isso aqui. Semana que vem eu estou lá, segunda-feira, terceira, com você da vez. Mas eu penso que a medida provisória que se faz agora é você alocando recursos. Cabe você dizendo de onde vai ser esse recurso. Faltou isso no projeto. Você não disse de onde sairia o recurso. Por isso que eu vi na mídia e aquela enfermeira falando, isso não foi levantado. Foi votado, inclusive. Mas ele não botou de onde sairia. Todo custeio, todo de onde sairia. Se não tiver o recurso de onde sai, agora veja que contraditório. Ali não diz de onde sai, se aprova e o Supremo derruba. Mas nós tivemos o auxílio moradia para os juízes, desembargadores, juízes e promotores, e eu também votei contra e criei um grande problema para mim e para as pessoas que uma parte dos meus amigos, que nem o juiz mais quis atender. E é uma coisa meio chata, mas é consequência. Não havia nenhum estudo técnico para dizer como isso ia impactar no Estado. Nenhum. Não, mas nós somos independentes. Tudo bem, mas o orçamento é público. E aí nenhum juiz, nós entramos com um pedido também para derrubar. Nenhum desembargador não derrubou, não. Então, não são os mesmos pesos dessa. E sendo medida provisória, vamos fazer a pressão que precisa ser feita aí no dia 29, mas há de se pensar que deve ser uma coisa mais fácil de ser aprovada, porque, teoricamente, vamos dizer assim, é a esquerda que está, foi a esquerda que criou o projeto de lei, foi a esquerda que lançou a lei lá para ser votada. Na legislatura passada, Lira tinha muito
tinha um controle muito grande da Câmara. E ele continua tendo esse controle muito grande da Câmara. Teve uma mudança de 212 deputados que saíram, né, para o lugar e entraram 209. A diferença é que hoje a extrema-direita, que fazia campanha para aprovar esse projeto, que interessava, de certa forma, inclusive classificar o presidente, que era o presidente Jair Bolsonaro, hoje ela é toda ela em posição de construir qualquer coisa. Então tem que pressionar muito os caras para aprovar. Senão é uma pressão muito grande. A luta hoje, infelizmente, esse projeto ele entra meio que no embate entre os dois grupos distintos. Até assim, não sei dizer se aprova fácil ou não. Vai depender muito do que o presidente da Câmara Federal avalie. Aprovou ali, vai para o Senado, e aí depois do Senado, aprovado por muito agora, vai para o Senado. O Senado tem 30 dias para fazer as alterações, se houver alterações, né, ou devolve e vai direto para a sanção. Vou só fazer uma parte. Por que é tão importante essa luta e essa mobilização não parar? Não quer sentar? Até mesmo quando o presidente sancionar. Por quê? Como a gente está falando aqui, ele está aprovando uma medida provisória que tem um tempo determinado, 90 dias. 90 dias. Essa medida provisória terá que ir para o Congresso, para os deputados e senadores. Não, desculpe. Ela tem 90 dias de validade, ela tem que ser votada ou rejeitada, senão caduca. Então, o que a gente precisa entender? Que essa mobilização não pode parar somente com a assinatura do presidente, porque a medida provisória vai parar no Congresso. Então, é como o Gabriel disse, está ali, né, a extrema-direita, a esquerda, nesse embate. E nós, trabalhadores, temos que fazer a nossa parte. É fazer o nosso movimento, é estar em Brasília dia 29, é enviar documentos, é pressionar pelas redes sociais e fazer, gente, aquilo que a gente precisa enquanto trabalhadores, a união. Porque os prefeitos, semana que vem, estará na marcha dos prefeitos lá em Brasília. Quase 5 mil prefeitos. Né? Prefeito, vice-prefeito, vereador. Prefeitos, vice-prefeitos e toda uma galera. Não se iludam. Essa marcha é para pressionar, para tirar direitos dos servidores públicos. Não se engane, porque todas as vezes que eles se reúnem, e eles sim são organizados. Olha quantas pessoas que nós chamamos hoje para estar aqui, né, para ter esse embate com o deputado federal que está lá em Brasília. Olha quantas pessoas vieram. Né? E aí a gente ainda tem que agradecer, porque a gente fica, meu Deus, será que o povo veio, será que não veio? Mas veja, eles são organizados. E o pessoal nem sabia que tinha salgadinho. Nem sabia que tinha salgadinho. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Exatamente. Na verdade, são interessados em resolver o problema, né? Exatamente. Então, gente, é a nossa organização, é a nossa luta que não pode parar. Né? A gente está aí, né, Tadeu, com a questão do piso do magistério, que já foi aprovado não sei quantos anos. E todo ano, gente, todo ano, várias prefeituras não pagam o piso. O próprio governo do estado do Paraná não paga o piso. Não repassa sequer a inflação. Sequer a inflação é repassada para os servidores do estado. O Zezinho está aqui, é professor do estado, não é verdade? Professor da Luana. Né? Então, pessoal, é uma luta constante, sabe? Então, a gente... Desde 2017. Então, que não recebe nem a inflação. Então, pessoal, vocês sabem que a luta não é fácil. E é isso aqui, sabe, que a gente tem que ter sempre oportunidade, né, de organização. Eu, daqui, que eu saiba daqui, sindicato, ninguém. Né? Estamos comentando com o Gabriel que a passagem de avião está muito cara. Né? Quem sabe aí o presidente não abaixe mais essas passagens, mas está muito cara. E a viagem de ônibus é quase 20 e poucas horas. É uma viagem muito cansativa para o Brasil. Né? A gente já é mais novo, a gente até fazia, mas agora eu já não aguento mais. Não. Posso falar uma coisinha só? Eu dizendo assim, quem pode ir, é legal. Vai lá, um dia, 2 dias, tá. Mas eu, pessoalmente, também é uma coisa uma opinião muito pessoal que a gente veio construindo nesses anos todos aí, mesmo, esses 20 tantos anos, né? 8 anos de vereador e 20 anos de deputado. A cada legislatura que passa,
o poder legislativo, o executivo muita gente fez isso porque ele continua tão complicado quanto era 50 anos atrás. Mas o legislativo, a cada legislatura que passa, ele vem perdendo qualidade. Então, há 20 anos atrás, tinha um debate razoável dentro desses espaços. Na Câmara Federal tinha um debate, era um embate de ideias, claro, que tinha nada, mas era um debate razoável. De um tempo para cá, ele vem só piorando. Quando nós achávamos que o Tiririca era o fundo do poço, você tem um Nicolas, né? Aquele menino lá que tem 22 anos, junto com o Jordi, que tem 20 e poucos anos, um outro carinha lá, que eu não sei o nome dele, que é do Mato Grosso, também, que foram esse dia atrás, estava jogando videogame na sessão. E é um cara assim que põe uma peruca na cabeça, que tem, sabe, parecendo com uma mulher trans, ele pode ter direito de fala, e chama as mulheres de um monte de bobagem que não precisa repetir aqui, fala besteira o tempo todo, se está falando, o cara interrompe, grita no meio, coisa que não acontecia antes. E está acontecendo. Então, se nós não dermos um freio nesse processo, estas gerações novas cada vez menos acreditam no processo de resolver as situações da sociedade via o espaço da política, que é o espaço de mediação, né? Ou pelo menos deveria ser. E isso acontece muito porque você tem esse fenômeno das redes sociais, quando o cara, hoje eu vi o Deltan Dallagnol falando umas coisas, o cara não tem nenhum compromisso com o candidato, querido. O Lula apoia o PCC, que o Lula está ao lado do PCC, que o PT está com o narcotráfico e que o PT ajudou naquele processo para matar o Sérgio Moro. Meu Deus! É exatamente o contrário disso, né? Uma Polícia Federal de Estado, e eu não acho que seja do Lula, é de Estado, é que impede que, não sei nem se o Sérgio está no meio disso, não. Agora são 247 que nunca foi citado na história. Ele pegou carona, né, para poder dizer que ele é a vítima. Mas, independente de ser ou não, é uma polícia de Estado que impede que aconteça isso. E, de repente, você vira o jogo dizendo que não, isso percorre o Brasil inteiro. O Lula falou um palavrão de ontem, virou notícia nacional. Aí ontem ele falou de novo um negócio que não deveria ter falado, lá no segundo, virou notícia nacional. Ninguém mais fala das joias de 16 milhões que não foram devolvidas ainda. Da botadura que ficou, da caneta que ficou, da rachadinha que ficou, da casa de chocolate lá que comprou por 10, 12 milhões de uma casa por dinheiro de uma lojinha. Então, a gente vai perdendo as referências do mundo real e vai caindo nessas coisinhas que nos alimentam 24 horas por dia. Aí você vai discutir o piso, as pessoas não discutem em cima do mundo real. Ô, rapaz, você quer ganhar 4 pau por mês? Você quer fazer o quê? Você é enfermeira? Você quer o quê? Imagina que o Estado quer. Aí a pessoa não tem uma racionalidade. Se você tiver um salário melhor, você vai atender melhor. Você vai ter um número menor de pessoas que fiquem um tempo maior internadas. Isso reduz o custo para o município. Pro Estado. Mas vai ser enfermeiro para ver. Eu não tenho condição de ser enfermeiro. Mas aqui tem várias pessoas que são enfermeiras, são auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. Então, quando você discute o piso, está discutindo uma melhoria para a população e para o Estado. Não é para uma pessoa individual, é para o salário do professor. Quando você discute a melhoria do salário do professor, não é para o professor individualmente, é para ele também. Mas é que melhora para todo mundo, é com o salário mínimo. Qualidade. Se você tiver um salário que seja melhor, todo mundo ganha. Porque hoje quem que ganha? Ganha só quem concentra a renda. Só quem tem lá os bilhões de reais, esse ganha, esse não precisa fazer nada na vida. A loja americana que quebraram agora, quem quebrou a loja americana? Quem quebrou a loja americana foram os donos da 3G, que são os donos da Americana, né? O Spira, o Lehman e o outro sócio deles. O Lehman é esse cara que se mete na educação o tempo todo. E são os 3 caras mais ricos do Brasil. E deram um golpe de 42 bilhões de reais. Aonde que está no Jornal Nacional? Onde que está nos blogs? Não sei. Não está. Sabe onde é que estava o cara quando ele deu o golpe de 42 bilhões? Fazendo uma clínica, né, não sei porque o nome é esse, mas fazendo um treinamento de tênis em Miami. Para daí que eu estava sendo eu preocupo com os contadores da empresa, os auditores. E eu não tenho ideia do que é isso. A população não tem ideia do que são 42 bilhões. Mas quando se fala em 4 mil reais, o cara pega. Por isso que eu falo, a irresponsabilidade do ministro, que deveria estar atrás de uma notícia dessa. Mas não, ele vai lá e, através de uma irresponsabilidade, ele vai atingir um setor inteiro do Brasil inteiro, de um país inteiro.
onde justamente o que o senhor está atacando. Reduz o salário do servidor, né, que são os enfermeiros, e aonde debate o quê? A qualidade de prestação de serviço. Como é que fica como é que fala, mano? O pensamento, como é que fica o psicológico do servidor? Né? Exatamente. Como é que você vai trabalhar, né? Como é que vai trabalhar? Sabendo que o direito que acabou de conquistar já regressou. Ele está dizendo assim, né, que não só esse, mas como está falando muito de enfermagem, né, o que faz, e aí eu só termino o que eu comecei a falar aqui, eu vejo no Congresso, a Câmara Federal, o Senado, de certa forma, assim, um mundo à parte, né? Mundo à parte, né? Tem compromisso, ele trabalha assim, muito, apesar de que as pessoas não acreditam, mas trabalha muito, não sei se rende muito, mas trabalha muito mesmo. Porque ele trabalha muito com um desgaste muito grande, com um embate muito grande todos os dias. A gente começa assim, eu, pelo menos lá, são 8 horas da manhã, até 10 da noite. Eu não sei se ele produz isso. Porque você segura muita coisa, e aí, de novo, eu falo, uma única lei que se aprove lá, o projeto, ele muda a vida da população inteira. Mas a pressão você não faz lá, embora seja importante lá, mas você não faz a pressão lá. Os prefeitos fazem. Então, por que o prefeito faz? O senhor é prefeito, o senhor vai lá no deputado, o senhor conversa com ele, pega emenda, pega o voto, mas o senhor tem uma base aqui que, entre aspas, o senhor compromete com aquele camarada. É assim que funciona muito. Muita gente foi lá falar comigo agora, todo mundo foi pedir lá emenda, falava, não, deputado, o senhor vai na minha cidade para fazer um voto. Se tiver emenda, a gente vai discutir com quem está na base, com todo o respeito que eu tenho aos senhores, prefeitos, vereadores que estão lá. Porque o que faz é por cima, pendura por cima e aqui embaixo ninguém está sabendo. Agora, nós que somos base do processo, você vai chegar lá e falar o quê? Ó, eu tenho minha base lá, não dá, você não consegue amarrar isso. Então, a pressão, no meu entendimento, e foi assim que funcionou, ela, nesses casos, ela é muito mais efetiva no local de moradia, na base social desse pessoal, do que em Brasília. Aqui tem deputado federal que é daqui. Aqui você tem o Chibori aqui do lado, você tem o Tião que é daqui do lado, aqui de Maringá, você tem... o Ricardo não é porque o Ricardo está como secretário, né? O Ricardo fez uma imersão agora, desapareceu um tempo. Mas tem aqui, tem na região. Se não tem aqui, tem lá. É carta, é e-mail, sei lá, é telefonema, é telefonar para a secretária. Mas assim não vai resolver nada. Se a gente não fizer nada, realmente não vai resolver nada. Não é? Se não fizer absolutamente nada, ninguém faz nada. Vai passando. O exemplo... Só aproveitando, né? Talvez até você poderia ajudar. Eu fico tentando imaginar assim, quando acho que, não sei quem comentou, foi o Barroso que tomou essa decisão. Essa decisão foi para atender praticamente interesse privado. Claro, O setor privado está muito organizado nessa questão da... Infelizmente, não. Nós temos... Não é o setor privado? Infelizmente. Não, o setor privado que você fala é patronal. Ah, tá. O sindicato patronal? Não, você fala os hospitais privados, laboratório, Santa Casa também. Unimed, estamos seguindo essa meta. Não vale nada mais. Os são totalmente coagidos, porque já houve uma dispensa de muitos trabalhadores nos hospitais. Ou uma ameaça de dispensa por conta disso. Sim, então... Mas aí a gente faz a pergunta ao contrário. A Unimed está construindo um mega hospital aqui. A Unimed que é ou que eu conheço o Hospital do Lucio, lá da região metropolitana, Campo Largo, né, Curitiba. Eles têm 2.100 leitos. É um dos hospitais que tem o maior número de UTIs do Brasil e da América Latina. Você acha que com cerca de 3 mil funcionários entre médicos ligados à enfermagem, eles querem que tenha um piso de 4 mil reais? Mas vai ter reparto do governo. Podem ter reparto que se quiser, meu filho. Eu não quero que o reparto pode demorar 6 meses, pode demorar um ano, pode não vir. Eu quero que você continue ganhando R$ 1.500, R$ 2.500. Quando os padrões, né, são realmente muito bem organizados, nós estamos assim. Mas a gente tem um grupo grande, a gente tem um grupo maior que eles. A informação não é nem fácil de estar aqui, porque às 5h30 da tarde, se eu não tivesse de férias, eu estaria trabalhando, eu não estaria aqui, entendeu? Não tem funcionário. Não tem funcionário. Não, depois tem um outro processo, né? O patrão, você não demite o patrão. O patrão vier aqui, você não vai mandar o patrão embora. Agora, o patrão, dependendo da condição, ele manda a gente embora. Esse é o nosso. A nossa relação sempre foi uma relação de disputa. No serviço público menos, mas no serviço privado é complicado. Deputado, deixa eu fazer uma outra pergunta.
Em relação ao diálogo, como que está o diálogo com os deputados de direita? Sendo que eles apoiaram, né, essa emenda que o Barroso derrubou. Mas hoje, como é que está a união? Não derrubou, né? Ele suspendeu. Ele suspendeu isso, mas basicamente é o mesmo, né? Ele tá quase conseguindo tirar. Mas, assim, como é que está o diálogo com esses deputados de direita, né? Porque, assim, eu posso não concordar com a ideologia petista, né? Porém, se trabalha pelo certo, é óbvio que quem tem a honestidade tem que correr pelo certo, tem que se unir, né? Exatamente. A preocupação só é saber como eles estão agora à frente. Exatamente. E divulgar, e expor. Tem muitos deputados que negociam que, aí eu falo de novo, depende muito do Lira. O Lira tem um bloco de deputados que fica muito ligado a ele, muito ligado, cerca de 250 deputados, muito ligados ao Lira. Para onde o Lira for, eles vão também. 7 razões que eles não acabam discutindo, mas que eles vão. E esses são os deputados de direita, tem deputados de centro. O que é mais difícil de você trabalhar, porque aí não é uma questão de ter votado a favor ou ter votado contra, a medida do governo, que eu sou contra. É aquilo que a gente chama de extrema-direita. Que é o pessoal que não quer conversar. Não adianta. Até conversa, mas não adianta. Esse aqui não vai fechar. O negócio é criar confusão. Eu não estou discutindo se a estratégia está certa ou está errada, não tem esse direito. Né? Mas não se negocia. Agora, com cerca de 400 deputados, você tem uma boa. Ontem nós tivemos uma votação no setor da extrema-direita contrária, tivemos 48 votos. Tivemos 254, isso é importante, sinaliza. Essas LPs que a gente vai votar segunda-feira vão dar um pouco norte do que vai ser. Porque não tem sentido, por exemplo, União Brasil ter 3 ministros e dizer que não liberam a base. Pô, diabo, se você libera a base, tem 59 deputados, e tem 3 ministérios, então isso vai ser, não são só 3 ministérios, é uma quantidade grande de poder que você tem também. Então essas coisas também nos criam uma fragilidade, porque a gente fica muito descoberto, mas é um método de fazer. Hoje, a minha avaliação, hoje a medida provisória, nas condições que está se propondo, e eu não vi, não sei a medida que virá, eu acredito que ela tem uma possibilidade real de ser aprovada. Ser aprovada e se transformada em lei. E já há, como o senhor falou, já há todo o entendimento anterior. Que aí não é só dos deputados, é de quem também patrocinou esses deputados. Não pode esquecer que os planos privados, por exemplo, de saúde, patrocinaram deputados. Uma rede de hospitais que nem a rede do Einstein em São Paulo, que não é uma coisa qualquer, ela patrocina os seus deputados. Os planos de saúde patrocinam os seus deputados. Aí que deveria existir, deputado, CPI para investigar isso. Né? Por exemplo, se eu tenho um deputado movido a interesse, se eu tenho um deputado movido a interesse pelo privado, como que eu posso explicar? Ter o diálogo, tirar essa cultura, alguém começar tirando essa cultura de esquerda e direita e ter esse embate. Não, hoje é governo de direita, a esquerda é contra. Hoje é governo de esquerda, a direita é contra. Mas você sabe que muito disso aí lá não tem. As pessoas, aqui na Assembleia já não tinha. Aqui na Assembleia a gente votava muita coisa junto com o governo. Você falava o que é bom, que não prejudica o trabalhador, nós estamos juntos. Agora, quando vem o aumento de tempo de serviço para a aposentadoria, não tem como não votar. Não, com certeza. Não tem como. A gente conhece quem está ali. Mas os patrões querem. Paciência, mano, não vão votar. Foi uma reforma que não foi justa, então, né? Quando você desmonta o sindicato, ainda tem relação estatal, sobrevive. Os sindicatos privados estão desaparecendo todos. Porque a interferência foi muito grande. Aí vai ter alguma mudança, alguma reforma do processo todo. Mas o senhor falou de CPI, mas infelizmente aí não tem assinatura suficiente, não pega. Porque eles vão assinar para serem investigados eles mesmos. Então, mas aí é onde que você tem que, assim, não você, o senhor, né, lógico. A base, aonde cada deputado que tem essa consciência, expor quem é esse deputado. Através de sua rede, através de seus seguidores. Só para lhe adiantar, nós vamos fazer isso levantando as emendas secretas. Do Paraná. Sim. Essa eu falei com o carinha lá, quarta-feira à noite. Ele está fazendo levantamento de todos os deputados que receberam aqueles trocentos de milhões lá, que não sabem onde foi parar, sumiram. E vai publicizar. Isso significa dizer que você fica totalmente isolado. Mas não sabe disso. Mas paciência. A medida. Pois não. Você está me colocando, nós, toda essa dificuldade de transformar uma MP em um projeto-lei.
conseguir lá os apoios para votar, para transformar isso em aprovado. Aí vai o presidente assinar. Ele assina, alguém vai lá e provoca o STF suspende. Eu gostaria de saber, que isso é uma dúvida que eu sempre tive, qual é o critério do STF para votar, para colocar em votação, tirar da gaveta algo que eles suspenderam em um determinado tempo e o outro levar 14 anos, como você acabou de dizer, que você teve uma... Qual é o critério que eles usam, o STF? Não sei lhe dizer. Porque essa questão aí do piso... É isso que ele perguntou, né? É do jurídico. O nosso sistema jurídico ele é muito Através de uma desigual. O juiz não tem responsabilidade. prazo. Você provoca o setor advogado inteiro, tem que é a prazo. saúde, Mas né? 14 E o que anos, tem é que muita legislar, coisa. o que tem que fazer a parte jurídica não faz. Legal, que pudesse fazer o que votar. Nosso mecanismo Através de interesse. é a luta na O base. judiciário. Gente, Mas que fosse, mas Família, tem mais coisa aqui? gente, só assim, para não se dispersar, nós temos Mas também concordo, as vocês nossas estão colegas da levantando. educação que estão aqui. Desculpa, eu falo tanto da enfermagem, porque eu tenho um problema em casa, minha mulher é enfermeira, então tem um problema no bom sentido. Mas, assim, não é tão diferente da questão da problemática, a gente está vivendo a questão do piso, né? Do piso e da carreira, né, amor? Piso da Bota o piso, daqui a pouco o piso do Vivemos teto, isso vai. por muitos anos, a questão do piso do magistério, tanto que temos várias ações judiciais colocando a questão do piso do magistério. Mas, deputado, eu penso que não é bem isso que elas vêm falar. Porque, felizmente, o prefeito daqui está cumprindo o piso este ano, né? De 15% este ano. A problemática da educação é a falta de estrutura, é a falta de fiscalização. Nós temos recebido, assim, várias denúncias que os CMEs estão recebendo chá para tomar o seu café da manhã, somente chá puro. Foi um lote de bolacha com cheiro de mofo. Esse lote me parece, a última notícia foi recolhido. A empresa parece que mandou outro lote, não sei. Depois vocês vão dizer isso para a gente. A licitação de pães, que é para as crianças tomarem café de manhã no CMEs, demoraria uns 10 dias. Não sei se já chegou os pães até o CMEs. As escolas estão sendo limpas com água pura, porque sabão em pó não vai, detergente não vai, que boa vai em questão bem reduzida, porque se a gente sabe, o Covid ainda não acabou. Quem é da saúde sabe disso, mais do que eu. Então, o Covid não acabou e estão se limpando os espaços públicos com a rotatividade que tem, tanto nas UBS quanto nas escolas, com água pura. Então, assim, o que elas perguntam para o sindicato? Alba, pelo amor de Deus, aonde que a gente vai para denunciar? Se os nossos conselhos daqui estão aparelhados com mais gente do governo do que com representantes da sociedade civil. Né? Como que a gente faz para poder buscar fiscalização? Onde ir, com quem buscar? A questão de formação, até mesmo dos nossos munícipes, para eles entenderem a questão do orçamento participativo. Hoje, a audiência pública que faz em Sarandi, ela é minimamente publicizada, justamente para não ter pessoas lá para poder debater, para poder questionar. Então, como que a gente poderia estar discutindo a volta do orçamento participativo? Porque aí a gente sabe aonde que o dinheiro está sendo aplicado, aonde cobrar e como cobrar. A questão mesmo das infraestruturas das escolas, aqui em Sarandi, infelizmente, chove mais dentro, com cachoeira dentro dos espaços, do que fora. Lá em Maranauê também. Então, assim, deputado, a gente está pedindo socorro. Isso na questão da educação. As meninas, enquanto professoras, elas se colocam no lugar daqueles bebês que ficam o dia inteiro na creche, desde as 7h da manhã até as 18 horas, comendo uma alimentação que não é saudável, que falta muito. E é caso recorrente, né, gente? Eu e minha amiga aqui somos velhos em falar em merenda escolar. Olha, nós tivemos agora, semana, Zé sábado, há 20 dias atrás, acho que o vice-prefeito esteve lá na Câmara Federal.
Eu não tenho para todo mundo. Eu sempre procurei duas coisas que eu falei que eu tentaria continuar fazendo os espetáculos dela. Uma é você receber todo mundo, independente, senão você cria um complicado de selecionar isso eu quero, isso não quero, isso eu quero. Então todo mundo vai. E a outra coisa é manter esse tipo de diálogo, tentar manter essa relação até por conta disso que está falando. Enquanto o prefeito foi lá, levantou alguns problemas aqui de saída. Mas não tinha esse que você falou, infelizmente não tinha. Mas a gente vai ter na semana que vem. Eles vão voltar a estruturar. E eu acho que se passar isso, a gente pressiona o prefeito por isso. Porque o pessoal vai buscar emenda. Todo mundo vai buscar emenda. Legítimo, absolutamente. O problema é que todo mundo só conta a parte bonita da fotografia. Né? Ninguém conta a história feia, só conta a história bonita. Se nós tivéssemos uma Câmara de Vereadores aqui, vereadores que pudessem nos representar nesse sentido que você está falando, eu não estou entrando no mérito da Câmara, que não é meu direito também, mas se comprassem no sentido figurado essa disputa, nós vamos fazer uma comissão especial de investigação, vai ir para lá, e eu já tentou fazer algumas vezes isso. Deixa eu falar, ó, vereador, por exemplo, só olhar lá, saber o que está comprando carne, dá um exemplo, claro. Quanto está comprando? 500 quilos de carne? Quanto que é? Está entregando carne ou está entregando salsicha? É isso que eu fazia quando era vereador. Aí descobri que estava entregando salsicha. Nós estamos todos comprados pelo prefeito. Aí o que acontecia? Você chega lá e pega. Você entendeu? É isso que um deputado federal faz com as verbas federais e um vereador faz com as verbas municipais. Você entendeu? Vamos até caçar um prefeito. Foi caçado um prefeito. Estava desviando dinheiro na cara dura. Então, assim, o que acontece em Sarandi é que não há representatividade. Não tem, e essa é a briga nossa, para ter um candidato de vocês que se eleja para defender a categoria de vocês, que seja realmente de esquerda e esteja na luta de vocês. Ou comprometido, né? É, comprometido. Precisa ser, mas precisa ser porque o de direito vai defender o patrão, o de esquerda defende o trabalhador. Então, assim, precisa de alguém. Então, tá. O Tadeu faz esse trabalho porque ele está no pé? Jamais. Ele faz esse trabalho porque ele está no pé dele. Faz a luta dos trabalhadores. Eu acho que é nesse sentido que deveria ter vereadores e representar uma categoria com apoio do sindicato, né? A gente está junto. Quando era vereador, a gente estava na rua, tem uma foto histórica, junto com a Alba, com o Zezinho, todo mundo na rua pela categoria. Né? Seja qual luta que for. Eu acho que é isso que é mais importante. Fiscalizar, mas fiscalizar aquilo que é importante para a classe. Uma coisa que eu não sei como é que o Ministério Público faz aqui. É isso que eu ia falar. O Ministério Público é o responsável de fazer isso também. Se o Ministério Público não faz, o Ministério Público dele. Isso aqui que é o pior. Essa é a Câmara. O Ministério Público tem uma cidade aqui do interior do Paraná, o promotor não quis nem receber o pessoal nosso. Nós estamos, Tadeu, nós estamos há 15 dias esperando resposta do Ministério Público, caso aqui todo mundo acompanhou a questão do lixo. Queria cobrar 3,15 por metro quadrado. Nós abaixamos na marra, na pressão, na rua, na porta da prefeitura, na marra mesmo, Tadeu? Foi briga, feia, inclusive. Eles abaixaram para 1,95, que é o dobro ainda de Maringá. Entendeu? Mas foi uma briga. Nós estamos esperando até hoje para saber quanto é que arrecada, quanto é que gasta. Que é o mínimo. É que arrecada com a coleta? Com a coleta. Mas ela não discriminava no orçamento. Exato. Nós sabemos do ano passado. Entendeu? Que é 7,5 milhões. Eles vão arrecadar com o que eles queriam, de 3,15, eles iam arrecadar 24, 23 milhões. Que era muito mais do que necessitava, que era 8 milhões. E agora, com esse 1,95, eles vão arrecadar 13 milhões, que é muito mais que necessita, que é 8 milhões. Então, o que eu agora depois do campo lá? O ônibus lá, o promotor lá não se mexeu. O ônibus escolar. Nós levamos para a promotoria lá, inclusive o promotor da CFD. Não estou dizendo que é o caso. No caso, foi lá do Campo Largo. Se o Ministério Público não faz, eu acho que é legal que o sindicato oficiasse a gente. A gente faz essa conversa, mas não amarra, né? Tem que amarrar. Claro, Poderia, assim, ó, fazer a reivindicação, o pessoal da reivindicação, que é um setor que mais tem recurso no município. Fazer essa reivindicação, o sindicato fazer uma denúncia para o Ministério Público, aí o mandato entra junto. Faz isso, o Ministério Público vai pensar 2 vezes antes de ignorar. Não, e faz isso e manda pra gente. E aí depois manda uma cópia para saber
saber que o deputado federal está acompanhando, muda a história. E tem recurso federal, Zé. Também Os problemas do Ministério Público é que quando eles vão julgar, eles demoram tanto que aí o caso já foi solucionado, já acabou. Foi a questão dos CPIs. A gente entrou na época do início do Covid, que eles não estavam liberando o EPI, não estavam liberando nem as pessoas de 60 anos para poder ficar em casa. Foi julgar agora. Ou seja, a pandemia já acabou, tudo já terminou, aí eles demoram muito para julgar. Então, assim, aonde que nós podemos atuar? E não é julgar, ele vai aceitar ou não. Não da Câmara Municipal e Ministério. Defensoria Pública, Tadeu, é uma luta muito difícil para a gente conseguir fazer para Sarandi? Eu tenho uma relação muito boa com isso. Seria, acho que isso seria algo que a gente É poderia... uma encrenca que fez eu ficar mais 8 anos na Assembleia. Eu não ia mais concorrer, depois eu encasquetei, que eu queria Defensoria Pública. Acho que 2006, acabei ficando até 2014 só para em 2011, eu vice-princípio do Cruzeiro. É uma luta que a gente consegue desenvolver? Podemos, achei que tinha Defensoria. Só Maringá, só um defensor. Não temos. E aí a Defensoria Pública, penso eu, ela é muito mais rápida. É que a Defensoria está numa condição muito mais paralela com os demais poderes do que a gente, do sindicato, do professor individual. Tem como encaminhar. Mas eu queria lhe pedir se encaminhasse isso. Como tem recurso também público, recurso que deve, você vai procurar. Quanto mais. Não é uma pessoa que vai resolver isso, como você falou, não é uma pessoa, não é um partido, não é um grupo de pessoas interessadas, é um conjunto, cada um puxando um pedaço, o troço sai. Individualmente, a gente só faz fumaça e não resolve. Se vem, fala, então tem que juntar. Todo mundo que quiser vir na caminhada é bem-vindo. O que importa para nós, quando na década de 80, 90, quando começaram a mudar, a China começou a fazer a sua revolução industrial, um novo modelo chinês, ele dizia assim, não interessa se o gato é branco, amarelo ou preto, interessa que pega o rato. Para mim é um pouco isso, parece muito pragmático, mas é assim, não interessa o cara, o cara do PDT, o cara do PSDB, o cara do PT, não interessa, o cara que quer para ajudar, ótimo, toca o barco, porque não é uma questão individual. Então, para resolver esse problema da merenda, tem que estar todo mundo. Então, eu queria aproveitar para fazer uma proposta. Não ser só o sindicato, era aproveitar a reunião das associações de moradores. Para pegar essa associação de moradores, a Alba tem essa informação, tira a comissão da associação que acompanhou a questão do lixo, e eles vão mexer já decidiram que vão mexer com a educação, apoiado nisso, fazer a visita nas escolas, saber onde estão os problemas, de que jeito estão os problemas, e montar um dossiê das associações de moradores e enviar para você também. Os pais acham que as crianças estão comendo bem, mas, gente, nem a rocha de sal. Mas eles não sabem que Tem que saber o pai. Inclusive, coloca abandono das escolas, das estruturas, fora da escola. Lixo, árvore que cai e não é coletável, mato, excesso de mato. Eu Kaique, por exemplo. Você passa pelo Kaique? Você viu lá, eu fui lá no problema lá do CEMEI. Sim, mas e a parte de fora do Kaique, na avenida? Que coisa mais vergonhosa. Poxa, perto do centro, velho. Perto do centro. A escola que já foi. Agora vai pegar a emenda com ele, dali a pouco tá tudo bem. Vocês lembram? É que eu já falei. Eu nunca fui assim a favor da ideologia petista, velho, mas tá batendo coisa certa. Eu tava com você lá na câmera lá. Eu filmei com você lá. Vocês saíram por causa da chuva, eu fiquei lá na frente do portão. O meu guarda-chuvinha lá que quebrou lá na hora lá, mas eu fiquei lá, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que lutar com o certo. É que nem eu passei por ele. Não interessa se é PT, se é PSDB, se é direita, esquerda, velho, é o certo. Você tem que estar junto. Não importa, isso aí é besteira. Então, o negócio é ideia. Entendeu? Mas passa bem. Inclusive a luta ali foi que quem quisesse ir, não tocava se era cor-de-rosa, vermelho. Repassa para ele.
a estrutura que tá lá na fora da Uma pressão aqui, cara, né? vergonha mesmo. Fechou. A Alba tem seu telefone. Você pode meu telefone. Ah, sim, eu coloquei isso. Eu tô aqui só como pai de aluno. Não, tô aqui com o uniforme do trabalho.